Ser mãe é abrir mão de muito para ser o tudo de alguém. Mas será que é fácil abrir mão de muito? O tema do nosso Voxcast de hoje é polêmico. Amo meus filhos, mas odeio ser mãe. E para falar sobre esse tema, eu tenho uma convidada muito especial. Carolina Eiras, mãe e analista pedagógica da Vox2U. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Primeiro, Carol, por que você escolheu esse tema? É forte, polêmico. Polêmico. Eu sou uma pessoa que gosto de causar, vamos dizer assim. Mas é um tema que eu acho muito válido, principalmente quando a gente fala sobre gravar um podcast que vai chegar para outras pessoas, e assim a gente espera. E é um tema que é para mexer realmente e fazer a gente pensar de novo. Você foi mãe com quantos anos, Carol? Eu engravidei com 19 anos e aos 20 eu tive o Henry, que hoje tem 9 anos. É uma criança autista, que tem síndrome de Down. E também tenho a Agatha, que tive ela com 22 anos. E é uma criança típica, mas tem toda uma questão ali de convivência, Henry, Agatha. Enfim, fui mãe muito jovem, mas aprendi muito cedo a como ser mãe deles. Eu fui pai com 41 anos. Ainda estou aprendendo a ser pai. Você, com metade da minha idade, já estava nessa função. Como foi? Você já estava preparada naquela época? De jeito nenhum, a maternidade chegou pra mim de uma forma super surpreendente mesmo. Primeira vez que eu fui na ginecologista, eu falei: "Eu não quero ter filhos, pode tirar meu útero". Aí ela deu risada e falou: "Calma, não é assim, você é adolescente ainda". Mas eu nunca quis, eu nunca me imaginei como mãe. E a maternidade do Henry, que foi a primeira aos 19 anos, foi algo que realmente impactou muito a minha vida, tanto a minha vida profissional quanto a minha vida pessoal, porque eu estava no auge, vamos dizer, aos 19 anos. E aí, quando veio essa gestação, foi algo que a gente não estava esperando. Eu estava com meu marido há um mês, então foi uma surpresa, foi bem difícil. Qual foi, assim, o maior desafio? Foi o parto? Foi as primeiras semanas ali, aquela adaptação da rotina? Lá no começo, qual foi o seu maior desafio? A questão de ter uma criança com deficiência e descobrir isso na hora do parto já é algo muito avassalador. E a questão dos hormônios pós-parto, a questão de rede de apoio, a própria questão de uma maternidade atípica, de essa rotina de hospital, de terapia, tudo isso é muito diferente. Mas eu falo que ainda bem que a maternidade atípica veio antes da maternidade típica, porque para mim ser mãe era ser uma mãe de UTI, era não dormir com o seu filho em casa. Então eu tive essa experiência que foi, por um lado, bom por ter sido no começo, porque depois, quando eu tive a Agatha, eu falei: "Poxa, olha tudo que eu vivi com o Henry. Se tivesse sido em ordens diferentes, talvez eu não teria aguentado como eu aguentei". E aí, depois de um tempo, eu percebi que, na verdade, eu não aguentei. Eu guardei aquilo pra mim e depois veio de uma vez só aquela avalanche de sentimentos que veio a depressão pós-parto, depois uma depressão pós-parto tardia, vamos dizer assim, que foi depois quando já estava tudo bem com o Henry, que aí foi o momento que eu tive a oportunidade de sentir. Mas a fase mais difícil com certeza é o puerpério, é aquele momento que o seu corpo tá voltando, os hormônios estão a mil, o pai volta a trabalhar e a gente se vê sozinha dentro de casa, então, com certeza o puerpério para mim foi a fase mais difícil. Você citou ser uma mãe de UTI. Eu também sou um pai de UTI, foram 3 meses que pareceram aí anos, uma eternidade. No seu caso, foi um período bem maior. Foram quantos meses, quanto tempo de UTI? O Henry ele foi e voltou, no começo por uma questão de adaptação de medicação, ele também nasceu com uma cardiopatia congênita, então tudo isso, estendeu um pouco mais o período dele na UTI. Mas no total ele já chegou a ficar 4 meses seguidos entre cirurgias, intubações e vários momentos da gente realmente entregando o nosso filho a Deus e falando: "Ele tá sofrendo demais, faça o melhor pra ele". E aí a gente via uma resposta muito grande do Henry, essa vontade de viver, essa vontade de sair de lá. E aí depois dos 2 anos o Henry deslanchou, foi uma criança que eu fez 3 cirurgias cardíacas, ficou bem. Então a gente viveu no hospital vários momentos. E o que mais me marcou nesse período também, Dani, foi a questão de o quanto que a gente se conecta com as outras famílias. Então a gente
cria uma força comum com os outros pais, com as outras mães, então isso também ajudou muito nesse processo, mas foram momentos bem desafiadores. Eu sei parte, porque também convivi com esse drama, com esse dilema, e algo que me dava força era saber da história sua, do Jadala, das crianças que nos motivavam. E até na UTI tinha uma frase: ser mãe é para poucas, mas ser mãe de UTI é só para super-heroínas. Como você, tão jovem, conseguiu superar esse processo de UTI e depois essa adaptação? Até pouco tempo atrás, tinha uma romantização sobre ser mãe, que era tudo lindo, maravilhoso, e não é bem assim, Carol. É, quando o Henry nasceu, sempre veio aquela frase. Tem frases prontas para tudo. E elas são importantes, porque elas podem te dar força e tal, mas depois de um tempo eu comecei a olhar com uma certa distância e entender o peso dessas frases e o peso dessas palavras para mãe, principalmente. Que quando o Henry nasceu, falaram para mim: "Ah, ser mãe de uma criança especial é porque você é uma mãe especial", e sempre isso muito carregado de algo que eu precisava ser especial. Então, meu filho é especial, preciso ser especial, preciso corresponder às expectativas da sociedade de ser uma mãe perfeita para o meu filho, de sempre estar disposta, de sempre estar ali acreditando. E a mesma coisa aconteceu quando falaram: "Ah, o Henry ele tem síndrome de Down, mas olha só, hoje as pessoas com síndrome de Down, elas fazem faculdade". Não é que isso não acontece, mas todo mundo faz faculdade? Não, tem gente que não faz. Então, falar que hoje em dia as pessoas com síndrome de Down fazem faculdade, você já cria uma esperança e uma expectativa naquela criança que você não sabe como vai ser o dia de amanhã. E aí eu vi o Henry, o meu filho, com síndrome de Down, tendo uma dificuldade que a outras crianças com Down não tinham, então até a questão da fala, de ser uma criança não verbal, eu falava: "Poxa, mas me venderam uma criança errada, porque falaram que a criança com Down era isso e fazia isso, e o meu filho não faz, o que eu estou fazendo de errado?". E também tinha aquela frase: "É só estimular, é só levar na terapia", e o meu filho fazia várias horas, várias sessões de terapia e a gente não tinha um avanço. Por quê? Porque além da síndrome de Down, e além de toda a questão cardíaca do Henry, ele é uma criança com TEA, ele é autista. Então não é só, eh, viver realmente um dia de cada vez e não colocar a gente nessa caixinha, nesses padrões. E a família atípica ela é sempre muito superestimada. Não, são guerreiros, são pessoas superpotentes e na verdade a gente não quer. Eu não queria ser super guerreira, eu não queria ser super heroína, eu queria ser só uma mãe. Então, essas frases eu entendo que são importantes, mas hoje em dia eu tenho uma visão muito mais de realmente não querer romantizar nesse sentido. Carol, cada dia que passa, mais alunos atípicos procuram a Vox. Temos o caso da Derlian, que inclusive teve a sua exposição na nossa convenção, vários outros casos também. O Thiago Ferezin, que já participou aqui do nosso Voxcast, comentou que ele descobriu o TEA durante o processo do curso Academy. Você, como analista da franqueadora, trabalhando ali no P&D, desenvolvendo produtos, como que a franqueadora está se adaptando a esse novo formato, a esses novos alunos que estão buscando o curso de oratória? Isso foi sempre foi muito importante e um olhar muito atento, principalmente da coordenação pedagógica. A Tati, ela sempre, pediu muito que a gente tivesse esse olhar. E eu, por ser mãe de uma criança com deficiência e cuidar de um produto para crianças e adolescentes, a minha preocupação é em como isso vai chegar até as famílias, até os alunos e até mesmo as escolas, porque não adianta a gente fazer um material lindo, maravilhoso, que a escola não está pronta para aplicar, não está apta a receber os alunos, a fazer aquela inclusão de fato. Então, não é só o desenvolvimento do material, é o como a rede vai aplicar. Então, é um treinamento específico que a gente faz presencialmente aqui em Ribeirão, que é muito importante para esse processo pedagógico acontecer de forma correta na ponta. Nós temos também o suporte pedagógico, então sempre que uma unidade tem alguma dificuldade, alguma necessidade de aplicação do nosso método para um aluno com deficiência, a gente presta esse suporte, sempre pensando em como
melhorar esse processo para o nosso aluno. Porque o ideal, quando a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre trazer um benefício para o aluno para que ele se sinta pertencente àquele local e não ao contrário. Então a gente tem esse cuidado muito, eh, importante e pontual nesse sentido da inclusão. Carol, e como a Vox surgiu na sua vida? Nossa, essa história é uma história que daria um podcast só para falar sobre o como eu entrei na Vox, mas eu conheci a Vox através do meu marido, aqui nessa unidade, ele começou a trabalhar aqui, e eu me apaixonei pelo método, comecei a seguir o Luiz Fernando Câmara nas redes sociais, e aí quase um stalker, né. Eu via lá que ele tinha algumas vagas em aberto na franqueadora, e eu como sou pedagoga de formação, estava fora da minha área de atuação, mas sempre muito com essa veia comercial, e eu vi os vídeos do Luiz, eu falava: "Poxa, se encaixa muito no meu perfil", porque eu sou comercial, tenho a pegada pedagógica também, gosto muito de falar. E aí, passei por alguns processos seletivos, recebi alguns nãos, só que eu fui atrás, não desisti. E aí, a Tati, junto com a Ju, me contrataram para ser, analista pedagógico. E eu, assim, aprendi muito, cresci muito nesse 1 ano e meio de franqueadora e aprendo todos os dias. A minha experiência na Vox assim, foi transformadora. 1 ano e meio trabalhando dentro da franqueadora, desenvolvendo produtos, novos cursos, mas também como aluna. Você Sim, fez o curso Master, está finalizando o curso pós. sim. Tem alguma aula inesquecível, algum momento marcante? Na verdade, eu sou aluna Intensivox com a Verdade, Tati, verdade. fiz o master também e agora o pós. E assim, aulas inesquecíveis, a primeira vez que eu pisei na aula foi no Intensivox e eu falei: "Meu Deus, isso é completamente diferente de tudo que eu já vi". Porque é uma conexão que os alunos têm dentro da sala de aula que é fora do normal. O método é maravilhoso, o material é maravilhoso, mas o que conecta realmente, o que faz o aluno querer estar na Vox são as amizades que ele faz em sala de aula, são as histórias que ele conhece, a oportunidade dele contar sobre si, as dinâmicas, tudo isso é muito bacana. E uma aula inesquecível para mim foi o segundo dia do Intensivox que, assim, a gente começou a chorar, porque a gente ia sentir saudade da turma, porque são 16 horas Exatamente, 2 de dias, 16 2 horas. dias, e assim, você se conecta de uma forma e a gente começou a chorar no domingo, porque não queria se despedir da turma, e eu falei: "Esse negócio é diferente". E aí foram várias aulas, cada aula da Vox é um sentimento, risada, é choro, uma mistura de sentimentos. Mas realmente no Intensivox, aquele segundo dia, todo mundo chorando porque ia embora, foi demais. Em apenas 2 dias, uma conexão é criada assim de uma forma impressionante. De aluna a facilitadora, Kids e Teens. De Sim. todos os nossos produtos, todos os nossos cursos, eu falo que o Kids e Teens é o projeto mais lindo. Eu já vi também alunos darem depoimentos no Divertivox, que é um curso ali também, uma imersão de uma semana, o quanto que eles conseguiram evoluir em tão pouco tempo. Carol, como é, além de ser mãe, ver essa evolução no rostinho de cada criança, cada adolescente? Não, é indescritível. O fato deles chegarem todo retraído, às vezes com a mãe precisando subir na sala de aula para acompanhar aquele primeiro contato, depois o aluno pedindo para pegar o sino para subir no caixote na hora do coffee, a interação entre eles dentro da escola, são crianças que nunca se viram, que não estudam na mesma escola, mas aqui na Vox estarem conversando e é demais. E as unidades que têm a oportunidade de ter o projeto, porque não são todas as Vox do Brasil que têm o projeto Kids e Teens, a unidade fala: "A energia da escola fica diferente". A energia, a forma como a gente espera do aluno, não a perfeição. Um aluno da Vox Kids e Teens, a gente não quer que ele suba no palco e se transforme em um orador moldado. Não, ele vai continuar com a sua personalidade, com o seu estilo de fala, mas com as ferramentas que a gente proporcionou para ele. Então você vê um aluno muito mais seguro, um aluno confiante no que ele está falando, um aluno com uma entonação, uma modulação de voz apropriada, um aluno que consegue agora ter o contato visual, escutar mais os seus pais, os seus colegas. Então é isso que realmente
é muito gratificante para a gente quando nós vemos esse resultado e essa transformação do aluno, não só dentro do palco, mas nas suas relações, na sua relação com os pais. É indescritível, é muito satisfatório. Carol, voltando a falar da maternidade, como foi esse processo de humanizar essa figura de ser mãe? Passou também por um processo de ressignificar ser filha, a sua relação com a sua mãe também? Perfeito. Sim, Dani. Eu depois que tive essa experiência de depressão pós-parto, tanto na gestação do Henry quanto na da Agatha, chegou um momento que eu estava fora do mercado de trabalho, fiquei 2 anos sem trabalhar, totalmente perdida no sentido profissional, sem uma formação, só tinha o ensino médio e eu queria mais, eu sabia que eu podia mais. E eu falei: "Bom, vou fazer pedagogia, porque eu acredito que isso ser mãe vai contar no meu currículo". Então, fiz a pedagogia e consegui olhar um pouco mais para mim. Então, eu fazia faculdade, consegui fazer estágio, depois comecei a trabalhar, voltei para o mercado de trabalho e comecei a cuidar de mim novamente. Foi aí que eu busquei ajuda com terapia. Então, hoje eu faço terapia, faço análise no divã, aquela tradicional que você nem vê a terapeuta, você deita lá e fala e fica você mesmo eh, refletindo os seus pensamentos, e a partir disso, eu tive uma virada de chave na questão da humanização das pessoas. Então, entender que as pessoas são falhas, que as pessoas erram, que as pessoas elas não vão corresponder às suas expectativas sempre. E isso mudou não só o meu relacionamento com a minha família, especificamente com a minha mãe, mas também com as outras pessoas. Não é fácil, é muito difícil, porque a gente tende a querer tudo do nosso jeito, perfeitamente, mas através da terapia eu entendi também que a maternidade, ela carrega um peso muito pesado, que é justamente o de ser perfeito, de corresponder às expectativas até mesmo dos seus filhos, da sociedade, do seu marido, enfim, de todo mundo ao seu redor. E a partir disso eu comecei a ser mais leve, comecei a ser mais tranquila até mesmo com a minha maternidade. Eu entendi, eu vou errar, eu vou falhar, mas o importante é que eu tenho esse momento para reconhecer o que eu quero daqui para frente. Então, hoje em dia, quando eu vejo uma mãe, uma mulher passando por alguma situação de sofrimento em relação à maternidade, eu falo: "Faça terapia, vá atrás de ajuda, porque é algo realmente que vai te ajudar a se acolher e acolher esses sentimentos". Você citou que foi tão pesado que chegou a ter um burnout. Sim. Durante todo esse processo, como que ficou também a relação marido e mulher? Teve um desgaste? Como é que foi essa situação? A gente Bom, conheci o Jadala com 19 anos, então nós crescemos juntos, é uma fase de crescimento. Hoje a gente já tem estudos que fala que, a gente só amadurece realmente com 24 anos, quando o nosso córtex pré-frontal está desenvolvido, então pensa, 24 anos. Eh, eu precisei desenvolver uma maturidade muito antes disso. Então eu e o Jadala, nós crescemos juntos, e foi preciso muito diálogo, muita conversa, muito alinhamento, muitos erros também, para a gente conseguir chegar num consenso. Porque, infelizmente, hoje nós ainda temos aquela ideia de que o pai, ele ajuda. E na verdade, isso não faz o menor sentido, porque o pai ele não ajuda nada. A mãe, ela não fez o filho sozinha. Aquela criança é responsabilidade dos 2. Então não tem essa de ajuda, qual que é a sua responsabilidade e qual que é a minha responsabilidade. E, de fato, dividir isso para que não fique pesado para ninguém. Porque senão fica pesado e a pessoa não aguenta. Então, nesse período, a gente precisou várias vezes voltar, falar: "Olha, não está bom", ter esse processo de olho no olho mesmo, falar: "Olha, não tá legal, eu não vou conseguir dessa forma". E não, obviamente não é mil maravilhas, mas a gente conseguiu entrar no meio termo. Mas no processo em si, na questão da depressão, já ela me apoiou muito. E até na questão de relembrar desses momentos. Às vezes ele fala: "Você lembra que você só chorava?" Aí eu falo: "Eu só chorava? Sim, você ficou uma semana só chorando". E eu não lembro. E aí ele resgata essa lembrança do tipo: "Olha pelo que a gente já passou". Então ter um companheiro atento aos sinais também, isso é muito importante. E é claro, ter a sua função bem desenvolvida dentro da casa. Carol, um sentimento comum entre as mães, principalmente as mães mais novas,
é de não ser perfeita, de buscar sempre o melhor para os seus filhos. Você citou que já teve esse sentimento também. Como você está hoje? Ainda existe esse sentimento de culpa em alguns momentos? É uma luta constante e é uma luta interna mesmo, porque o que as pessoas pensam, eu, graças a Deus, já consegui me desvincular desse personagem, porque você vira um personagem, de ser a mãe perfeita, de fazer, tudo do jeito que as pessoas querem, mas é uma cobrança que eu ainda tenho. Mas eu acho que é uma cobrança muito mais, eh, reflexão mesmo. Como eu posso melhorar? E não no sentido: "Nossa, eu sou uma péssima mãe", e se colocar para baixo, não. É refletir as atitudes e como eu posso melhorar. O que que eu posso fazer para que, de fato, a Agatha, o Henry se desenvolva melhor, o que a gente tenha uma conexão melhor. E eu posso te falar que depois dessas reflexões são sempre: "Eu preciso de um tempo para mim". E aí eu arrumo uma rede de apoio, mesmo que seja paga, e vou fazer uma viagem sozinha com o Jadala, que já aconteceu, que a gente precisou de 7 dias sem criança, e faço esse movimento, porque a gente precisa dessa pausa em vários momentos da vida para a gente voltar a oxigenar o cérebro, respirar, e a partir daí desenvolver melhor essa relação. Mas é algo que é diário, diário, não tem jeito. Carol, eu lembro que na semana do Dia das Mães, o tema do caixote era ser mãe é. Você abriu o caixote e comentou que ser mãe é ser cansada. Foi até um momento bem descontraído ali no nosso coffee. Como que você define essa palavra cansada e como que é a rotina de ser mãe de 2 crianças, uma delas atípica? É fácil? É muito difícil. E é um cansaço que não é um cansaço só físico, é um cansaço mental. Porque eu posso estar aqui com você no podcast, mas eu sei, o Henry tá lá na terapia, a Agatha tá ali fora, eu tô preocupada com a escada, será que o Jadala vai lembrar de levá-la no banheiro? Principalmente isso, sabe, os pontos. Por exemplo, hoje eu não fiz janta ontem, o que que a gente vai jantar hoje? Não fiz, sabe, são pequenas coisas do dia a dia que vão trazendo esse cansaço mental. Eu falo que eu tenho muita saudade de, por exemplo, despretensiosamente ser chamada para um happy hour e poder ir. Agora não, eu não posso, porque tem alguém me esperando na escola, tem alguém esperando para jantar. A mesma coisa, eu não posso fazer, por exemplo, um lanche rápido hoje. Eles precisam comer. Então, vamos lá, fazer um arroz, um feijão, uma janta minimamente, nutritiva, que às vezes não dá, às vezes é uma lasanha congelada, é um fast food, mas é esse cansaço, é o cansaço mental, mas eu acredito sinceramente, Dani, que é um cansaço que vai ser para o resto da vida. Porque hoje as preocupações são básicas: alimentação, saúde, escola, mais pra frente, na adolescência, namorados e se pegou aplicativo de transporte, com quem que tá, na casa de quem que foi, aquelas coisas naturais. Todos esses cuidados, essas preocupações, essa bagagem, você traz também na hora de desenvolver um produto para crianças e adolescentes? Eu sei que está saindo um produto novo, bem bacana, eu tive já um spoiler, tem um novo material didático. Então todos esses cuidados são colocados ali em prática também na hora de pensar num produto que vai ser entregue lá na ponta? Com certeza. Aí a maior dificuldade é justamente ter um produto que converse tanto com as crianças e os adolescentes quanto com as famílias. Porque não pode ser também um conteúdo só focado no que os adolescentes estão falando. Os pais precisam ter acesso a ele e entender o que eles estão aprendendo em sala de aula. Então, é um olhar muito atento e muito cuidadoso em relação a isso. É por isso que a gente trabalha também um script de mentoria para conversar com os pais, para entender quais são os objetivos, alinhar as expectativas. Depois, mais 3 mentorias com os alunos para entender em qual momento do curso eles estão, o que que eles estão sentindo. Então, o material é pensado e a minha experiência como mãe agregou demais nessa questão, porque ele é teoricamente bem embasado, mas também tem eu como mãe, o que que eu gostaria de ter que tivesse no material didático dos meus filhos. Então essa reflexão ajuda muito nesse processo de criação. Algo que já foi discutido em sala é o excesso de telas, principalmente entre crianças e adolescentes. Tem um estudo que fala sobre a saúde social. Um adolescente numa certa faixa etária já não vê uma diferença entre um contato pessoal com um contato pelo celular.
Essa também é uma das principais preocupações da Vox, em eliminar, ou pelo menos deixar celulares, telas fora da sala de aula e ter esse contato mais humanizado, mais próximo entre os alunos? Nós acreditamos muito na educação digital, Daniel. Não adianta a gente ignorar uma realidade que está hoje nas famílias cada vez mais cedo. Hoje os bebês, crianças menores, elas pegam o celular com muita facilidade. E o celular, o tablet, ele também é uma rede de apoio para as famílias, principalmente para mães. Então, é muito difícil a gente colocar nesse lugar de recriminar ou de condenar o uso do celular. O que a gente precisa entender é que precisa sim de um limite de tempo, a gente entende que tem muitos conteúdos inadequados, que aí precisa de uma atenção redobrada dos pais, daquele responsável para saber o que essa criança está consumindo, e também a questão dos próprios pais estarem muito conectados. Então, hoje, facilmente, um programa que você pode fazer com seu filho numa tarde é substituído pelo celular. Você fica lá rodando o feed durante 3 horas e você nem vê. Você perde a oportunidade de estar num parque, num clube. Então, precisa de uma reflexão também da família. O papel da Vox é ensinar ou minimamente orientar essas famílias sobre tempo de qualidade, sobre atenção em conteúdos. Nesse novo material 3.0 a gente traz também sobre a faixa etária indicada para cada rede social, porque a gente vê essa tendência dos alunos terem redes sociais cada vez mais cedo. E quais redes sociais? O que estão falando nesse canal de comunicação? Então, é nesse sentido de educação, não de recriminar o uso, nem muito menos recomendar que isso seja zerado, mas como usar de forma adequada, ética, consciente. Apesar de todas as dificuldades da maternidade, você deixou bem claro que ama os seus filhos. Sim. Ser mãe é algo mágico. Lembra de algum momento marcante, junto com a Agatha, com o Henry? Tem algum momento bem especial? Sei que são vários, mas lembra de algum específico? Poxa, são vários. Com o Henry, ele é uma figura. O Henry é uma criança, assim, muito iluminada. Onde a gente passa, todo mundo mexe com ele. E ele tem os momentos dele, infelizmente, de crise, enfim, que às vezes ele agarra os cabelos, morde, bate, enfim. Mas os momentos que ele tá lá se esforçando pra falar qualquer palavra e, enfim, é muito bonitinho. Quando ele falou café a primeira vez, e se esforçando todo pra falar as sílabas, foi muito emocionante. Quando ele deu os primeiros passos dele, que foi com quase 3 anos de idade, foi assim, eu só sabia chorar, porque ele sempre muito pequenininho, gordinho, então dando os primeiros passos. Agora a Agatha é uma criança que me surpreende a cada dia, ela solta pérolas, assim, incríveis. Mas teve um momento que foi a primeira vez que eu liguei o celular, a câmera, assim, pra ela, e ela fez um tutorial de maquiagem para o Halloween com 3 anos de idade, e falando: "Oi galera, eu tô aqui, eu vou ensinar a fazer maquiagem", e ela passando lápis. E eu olhei aquele serzinho de 3 anos e falei: "Meu Deus, quanto potencial tem dentro dessa criança, e eu vou me desdobrar em mil para que ela seja muito feliz e conquiste o mundo", porque ela é uma criança muito especial. Carol, para a mãe que está nos assistindo agora, também está se sentindo cansada, sobrecarregada, qual que é a dica, qual que é a mensagem que você quer transmitir para essa mãe? Sempre falavam pra mim: "Vai passar. Carol, vai passar". E esse é o meu mantra diário: "Vai passar". As fases, às vezes, parecem mais tortuosas. É muito difícil, principalmente quando você não tem uma rede de apoio, quando você não consegue oxigenar seu cérebro. Eu falo que o meu trabalho é o momento que eu tô ali pra mim, oxigenando o cérebro, fazendo outras coisas, tendo outras funções e sendo boa em outras coisas além de ser mãe. Então esse é o meu mantra, o vai passar, e não hesitar em pedir ajuda. Eu falo também que os conteúdos que a gente consome na internet, Dani, eles são muito importantes porque, naturalmente, a gente tem a tendência de se comparar muito. Que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Aquela família, nossa, como aquela família é feliz, como eles têm mais dinheiro, como isso. Então, ficar do lado da internet que fala sobre a humanização da maternidade. Que isso é muito importante e valioso, porque ninguém, absolutamente ninguém, tem uma vida perfeita.
e acorda e tá feliz e tá disposto. Então, eh, realmente educar o seu algoritmo para estar, do lado de pessoas ou de influenciadores ou, enfim, de contas que falam sobre a humanização, sobre o quanto que é difícil, sobre o quanto a gente precisa parar de colocar as mães e as famílias nesse pedestal de que são figuras intocáveis e que não erram. Então, também é importante e a saúde mental agradece. E claro, fazer terapia hoje é inegociável. Quem não faz terapia tá perdendo uma oportunidade não de melhorar somente, mas também de se conhecer, de poder acreditar no seu potencial. Tem que fazer terapia, mãe tem que fazer terapia, não tem jeito. Eu citei no começo que o seu tema é impactante. Para quem está fazendo uma busca no YouTube, de repente vê, amo meus filhos, mas odeio ser mãe. Qual que é a principal mensagem que você queria deixar com esse podcast, com essa reflexão, para quem já é mãe e para quem está pensando em ser mãe? Muito bom. Na nossa primeira aula do pós foi sobre o Adam Grant, Pense de Uhum. Novo, e realmente a gente precisa fazer esse exercício de pensar, bom, a gente já tem uma opinião formada e o curso pós ele traz muito isso, principalmente no debate, onde a gente precisa defender uma ideia que não é a nossa ideia, não é o que a gente quer, mas de fato, quando a gente começa a olhar o outro lado da moeda e pensar de novo, a gente só ganha com isso. Então, a pessoa que for ler esse título, ela vai olhar para mim e falar: "Nossa, que monstra, por que que ela tá falando isso?". Mas, na verdade, isso é um sentimento que muitas mães não têm coragem de expor, por medo de represálias, de não ser compreendida. Então a pessoa que vê esse título lá, ela vai precisar clicar, assistir até o final do podcast para entender o que eu quis dizer com isso. Que na verdade é essa humanização. Eu amo os meus filhos, mas essa carga, essa responsabilidade e esse papel de perfeição que naturalmente a sociedade coloca na figura mãe, é o que eu não gosto. É justamente isso. Mas falando sobre, o sentimento é um sentimento genuíno, de um amor mais profundo, de um amor que eu não consigo nem descrever pra você. Então, é algo que realmente a pessoa vai ter que passar pra entender. E para as mães que querem ser mães, eu faço a reflexão de que se isso é uma vontade sua, porque o que eu vejo hoje em dia são mães, mulheres que querem se encaixar nessa. Ai, uma família só é uma família quando se tem filhos, quando se é casado, ou querendo ou não, você vai ficando um pouco mais velha, as pessoas falam: "E aí, não vai ter filho não?". E aí quando você fala: "Não, a gente não quer ter filhos". "Nossa, mas por que você não gosta de criança?". E tipo: "Não, eu gosto, mas eu não quero essa responsabilidade". Então, eh, e às vezes a mulher, querendo ou não, ela se coloca nesse lugar de submissão para atender uma expectativa do parceiro, uma expectativa da família, uma expectativa da sociedade. E às vezes não é a vontade que ela quer, e às vezes ela faz porque tem que fazer, sente que tem que fazer. E você não tem que nada, você tem que ser feliz, é isso que eu acredito. Então, fazer essa reflexão se essa vontade é genuinamente uma vontade sua, porque depois, quando se tem os filhos, realmente aquela história de que quem tem os filhos é a mãe, é verdade, não tem jeito. Hoje em dia, e sempre foi na verdade, os filhos ficam com as mães e é a mãe que tem que proteger, e quando é ao contrário, a gente acha estranho. Como assim não mora com a mãe, mora com o pai? Então, essa reflexão é importante, porque pode acontecer da mulher se arrepender de ter filhos, isso é normal e isso precisa ser falado. E é natural que as pessoas se sintam deslocadas, porque infelizmente ainda é um assunto pouco abordado. Essa insatisfação, mesmo depois de ter seus filhos maravilhosos lá, nossa, como eu me arrependi. Tudo bem, faz parte, a gente se arrepende de muitas outras coisas na vida também. Então, refletir para minimizar esse sentimento que pode vir a acontecer depois da maternidade. Carol, ao final de todas as aulas, seja do pós, do academy, do kids e teens, nós deixamos uma palavra que significou aquela aula. Mas, como a ocasião pede, eu vou pedir que você deixe duas palavras. Primeiro, o que significou até o momento a sua trajetória na Vox em uma palavra?
Surpresas. Surpresas. E ser mãe, em uma palavra? Ser mãe. Em uma palavra, Daniel? Além de cansada, que você já Preciso- deixou aqui anteriormente. Eu preciso fugir disso. Eu acredito que sublime. Sublime. Porque é algo realmente que não dá pra gente estimar. Já perguntaram pra mim, você gosta mais do Henry ou da Agatha? Gente, não dá, é sublime. É intocável, é algo que não dá pra gente tocar. Não tem como explicar. Agora, se eu perguntar qual que é o seu amor pelo Jadala, eu consigo falar. As coisas que ele me deixa feliz, quando ele me deixa brava. Mas a das crianças eu não consigo mensurar. Mas essas são as 2 palavras. Muito difícil, hein, Daniel? Sublime, adorei. Sublime. Adorei essa palavra. Adorei também o nosso bate-papo, Carol. Também. Tenho certeza que vai contribuir muito para quem já é mãe, para quem está cansada, para quem quer ser mãe, assim como me ajudou também nesse processo, que eu já citei que foi bem complicado, mas graças a Deus hoje Jorge e Francisco estão bem. Eu até fiz questão de colocar a corujinha deles aqui no nosso cenário, para lembrar a todo momento. Muito obrigado, Carol. A sua reflexão vai pelo mundo afora ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço, Dani, pela oportunidade, pela sua maestria no curso pós. Com certeza fez as nossas aulas serem muito mais divertidas. E mesmo sendo 7 horas da noite, numa quinta-feira, a gente vinha aqui muito feliz, porque tinha certeza que seria uma aula incrível. Parabéns e muito obrigada pela oportunidade do podcast. Muito obrigado você que está nos assistindo também, você mãe, pai, filho, filha. Tá esperando o quê? Venha para a Vox. Agora que já finalizamos a gravação, tem uma pessoinha que está doida para participar do nosso Voxcast. Vem para cá. Fala oi pra galera. Fala, Voxers. Não, Ela ainda vai fazer o Kids e Teens. Agatha, você foi muito citada aqui nesse programa. Sua mamãe falou que te ama. Você quer deixar mensagem para sua mãe? Não. Bom, tenham filhos. 5 filhos. 5 filhos? Você vai ter filho? Não. Não quero. Não quero.